Bora então ver aqui alguns assuntos diversos da educação, né? BNCC, Fundeb, metodologias, aqui teorias. Então, aqui para esse vídeo eu vou usar questões da banca FURB para a gente estar podendo corrigir, que já caíram em concurso, processo seletivo, e normalmente são assuntos que estão em todos os certames aí para a área de educação. Tá bom, pessoal? Bora então, vocês já estão vendo a questão 1 aqui do lado, e a questão 1 ela diz o seguinte, ó. A lei número 14.113 de 2020, que regulamenta o ensino, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, e a valorização dos profissionais de educação, que é o Fundeb, em seu artigo 8 diz o que é, para fins de distribuição dos recursos que trata a lei, serão considerados exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo. Então vamos lá, a gente está falando aqui, né, de Fundeb, censo escolar, Fundeb, então que é o fundo ali, é o dinheiro, né, da educação, para a gente deixar bem claro aqui, e o censo escolar que é realizado uma vez por ano pelos municípios, pelas escolas, pelos estados ali, né? Faz aquela contagem de estudantes, faz de docentes, funcionários, então é o raio-x ali da educação que é feito anualmente. Então, é ele que define ali quanto de dinheiro que vai para cada lugar. E aí a gente tem as alternativas aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche a lacuna do excerto. Então, tá faltando ali, dizendo então o que, gente? Que por quem que é realizado, então, os dados, né? Por quem que apura os dados para estar realizando a distribuição do Fundeb. Então, a letra A diz o seguinte, ó, Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica. Então, vamos lá, gente. Essa ela é uma diretoria que ela pode utilizar os dados, mas ela não é responsável pelo censo anual, tá? Não é ela que produz o censo anual. Ela, assim como outros órgãos da educação, ela vai fazer o quê? Ela vai usar, tá? Então, essa é uma alternativa incorreta, ó, falhou aqui minha caneta, ó, incorreta, tá bom? Segundo ali, Ministério da Educação, que é o MEC, né? É o nosso órgão máximo pelo sistema federal, que usa o censo escolar também, é responsável por cobrar ali, por organizar, né, essa questão do censo ali, porém, quem realiza o censo escolar é uma autarquia vinculada a ele, não é o MEC, tá? Então, informação incorreta também, não é o que está lá na lei, tá bom? Aí depois a gente tem o que, ó? Secretaria de Educação Básica, né? A Secretaria de Educação Básica é um órgão que auxilia a formulação das políticas para a educação básica, ou seja, ela é responsável também por usar esses dados, mas ela não é responsável pelo quê? Pela coleta, apuração dos dados estatísticos e nem pela sua divulgação. Então, letra C também é incorreta, tá bom? Vou colocar aqui. Última não, desculpa, penúltima, letra D. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Vamos lá, gente. Essa é a afirmativa correta. O INEP, que é uma autarquia federal, né? O INEP, ele que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é a autarquia federal responsável por realizar anualmente esse censo escolar da educação básica, cujos dados então de matrículas eles são vinculados ali para organizar o Fundeb. Então, o nosso INEP é isso aqui, ó. Né, bom lembrar, às vezes cai isso em prova, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, que é quem faz a contagem, a coleta ali do censo escolar e a divulgação. A última ali, a alternativa, seria o quê? Ó? Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Vamos lá, gente. Ela é uma unidade o quê? Administrativa, sem competência direta pela realização de pesquisas educacionais, tá? E as coletas de dados. Então, letra E também incorreta, ficando então aqui ó, a alternativa D, tá bom? Então lembrando INEP, ó, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pelo censo escolar, é responsável pela coleta de dados nas escolas e é essa coleta que define ali o Fundeb para quem que vai, quanto que vai. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Na descrição desse vídeo tem um Google Forms, tá? Tem um questionário das questões que estão nesse vídeo. Se você quiser pausar o vídeo, tentar lá responder, voltar aqui para corrigir, verificar quantas você acerta. Se não, vai seguindo aqui no vídeo. Quando aparecer a questão na tela, pausa o vídeo ali e aí volta para tentar resolver, tá bom? Vamos então aqui agora para a questão número 2. Vou botar ela aqui no vídeo. E ela diz o seguinte, a questão número 2, ó. A Base Nacional Comum Curricular, a nossa conhecida o quê? BNCC, que a gente já conhece, ela faz o quê? Ó, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil define campos de experiência como uma das formas de organizar os objetivos de aprendizagem e educação. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica o campo da experiência que se concentra no desenvolvimento da linguagem oral, escrita e de outros sistemas simbólicos, bem como a promoção de criatividade, do raciocínio e da capacidade de expressão. Então vamos lá, gente. A gente sabe ali, né, que a gente tem os campos de experiências que estão lá na BNCC e eu preciso aqui encontrar
qual deles, então, é responsável pelo desenvolvimento da linguagem. O primeiro que a gente tem ali é o quê? É o eu, o outro e o nós. Vamos lá. O eu, o outro e o nós ali é um dos campos de experiência, sim, e esse campo ele concentra o quê? O desenvolvimento da sua identidade, da sua autonomia, na sua socialização, né? Então é aquilo que define o estudante como um ser presente dentro do nosso sistema educacional. Então ele faz o quê? A análise de como ele se relaciona com os outros, de como se relaciona com colegas, professores, de como ele se entende no ambiente escolar. E isso é o eu, o outro e o nós. Então veja que não tem nada, não tem relação nenhuma com linguagem, então é a alternativa incorreta, não é essa que eu estou procurando, tá bom? Letra B. Espaços, tempos, detalhes, relações e transformações. Então, esse campo ele aborda o quê, gente? Noções matemáticas e científicas, compreensão do mundo físico e sociocultural. Então, a gente vê que ele não tem nada a ver com linguagem, não é a alternativa que eu estou buscando, tá? Mas aqui, ó, todos eles aqui são objetos do campus de experiências da BNCC, tá? Eles só não são o quê? O da linguagem. A letra C é o quê? Corpos, gestos e movimentos. Esse é o campo o quê? Da experiência com o próprio corpo, a exploração de movimentos, da expressão corporal, participação em brincadeiras e atividades rítmicas, tá? Então é conhecer o seu corpo, conhecer as suas capacidades e as suas limitações. Então corpo, gestos e movimentos também não é a opção ali que eu quero, né, para a linguagem. Depois a gente tem o quê? A letra D. A letra D qual que é? Ó? Objetos, aparências e tecnologias. Então, essa opção não é um dos 5 campos de experiência. Até falei errado, eu falei que todos eram. Esse não é, tá? Definidos pela BNCC na educação infantil. Objetos, aparências e tecnologias, ele não é nem um campo de experiência. Essa talvez é a alternativa mais incorreta. E a última é a letra E. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, esse é o campo de experiência central para o desenvolvimento o quê? Da linguagem oral, da escuta atenta e da imersão na cultura escrita, do pensamento crítico e da capacidade de expressão da imaginação. Ou seja, é aqui mesmo, ó. Fala, a gente já pode tirar aqui. A gente tem o que? Qual palavra aqui que eu já tenho que pode pegar de cara aqui, ó, fala. Né? A gente está buscando o que na nossa questão? Né? Responsável pela linguagem oral, escrita e de outros sistemas simbólicos. Então, a fala, a linguagem, ela também está relacionada ao quê? À escuta, né? Eu preciso pensar, preciso imaginar. Portanto, dos campos de experiência, aquele que é responsável, então, pela fala oral, escrita ou outras formas de comunicação ali através de símbolos, é o que? A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Essa aqui é até meio intuitiva, né? Quando a gente lê todas as questões, a gente vê que ela é a mais parecida, né? Às vezes tem palavras ali que eu posso fazer essa ligação, que nem eu falei para vocês aqui. Tem aqui linguagem, tem aqui fala e escuta, né? Que é bem relacionado com essa questão da linguagem. Então é bom a gente ficar ligado aqui. Às vezes eles caem essas já as dicas, né, no meio da pergunta, tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido aqui essa explicação. Quem ainda não é inscrito, inscreve-se no canal para ajudar o meu trabalho, curte o vídeo, compartilha ele, ativa as notificações do seu sininho ali do YouTube para receber a notificação de um vídeo novo cada vez que eu posto, tá bom? Bora então continuar aqui. Agora a gente vai para a questão de número 3. Ó. A questão de número 3 é sobre o quê? Constituição Federal, né? O que ela fala sobre educação. Então vamos lá. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 213, afirma que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido a, número 1, escolas comunitárias, número 2, confessionais e número 3, filantrópicas. Então, é correto se afirmar em. Então, bora fazer a análise aqui, né? Aí a gente tem aqui, ó, apenas a alternativa 1, vamos lá. A alternativa aqui, a letra A, ela diz que apenas o quê? As comunitárias ali podem receber, né, os recursos públicos, né? E apenas a menção de escola comunitária está incompleta, né? Pois ele menciona mais categorias. Então, essa aqui é a alternativa incorreta, tá? Letra B. 1, 2 e 3, como comunitárias, confessionais e filantrópicas. Vamos lá, gente, vamos lembrar. Artigo 203 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os recursos públicos eles são prioritariamente para as escolas públicas. Então, assim, é prioritário para escolas públicas, mas eles podem ser dirigidos para escolas comunitárias. E aí a gente tem casos, por exemplo, aqui no meu município a gente tem, que é Palhoça, né? A gente tem centros de educação infantil que são comunitários. A prefeitura, né, repassa valores ali, mas eles não são diretamente da prefeitura, a gente sabe que tem, então, nesse caso, pode estar amparado ali no artigo 213, as confessionais e as filantrópicas, desde que elas cumpram o quê? Requisitos legais, ou seja, finalidade não lucrativa e aplicação dos excedentes financeiros em educação, ou seja, essas escolas que, vamos dizer assim, se elas derem lucro, o excedente ela precisa ser dirigido o quê?
para a manutenção da educação na escola. Ela não pode ter lucro, ela tem que ser sem fins lucrativos. Então, ou seja, né, a segunda Constituição pode sim ser direcionado renda para comunitárias, confessionais e filantrópicas. Meus certinhos saíram bem tortos aqui. Ou seja, a alternativa correta, a única que seria o quê? Letra B, 1, 2 e 3, tá bom? Então lembrar se cair num concurso, e essa questão aqui é muito interessante, principalmente para quem vai fazer provas da FURB, que sobre ela aqui, eu achei em 3 provas dos últimos 3 anos, né? A gente está em 2025, então de 2000 que eu fiz uma pesquisa, de 2022 para cá, essa questão caiu em 3 provas de concursos ou processos seletivos. Então, tem grande chance ali. FURB, eu vi que Constituição ela cai, tá? Ela gosta, sempre tem pelo menos uma perguntinha ali. Então, fica ligado nessa questão, né? Se o edital, os editais deles todos, na verdade, falam sobre a questão da Constituição. Então, bora ficar ligado nisso aqui, né? Na questão de Constituição e educação. Tá bom, pessoal? Bora então para a próxima questão. E a próxima questão é a número 4, ó. Associe a segunda coluna com a primeira, relacionando as teorias de currículo. Então, aqui a gente vai falar sobre teorias do currículo. Então, vamos lá, gente. Ó, a primeira coluna eu tenho ali teorias tradicionais, teorias críticas e pós-críticas, né? 1, 2 e 3, como vocês estão vendo aqui na tela. E aí eu tenho a segunda coluna com as informações e vamos fazer a relação entre elas, né? Então, a primeira ali, falo aqui, ó. Vamos lá. A primeira é a educação como processo de crescimento na direção certa. Os objetivos são as metas de crescimento, as atividades e as experiências dos alunos. São passos que completam a sua jornada em direção a essas metas. As atividades e experiências são o quê? São o currículo. Então agora a gente vai analisar aqui. A primeira alternativa, vamos lá. A primeira é o quê? Número 1. Por que a gente quer número 1? Vou analisar aqui com vocês, ó. Porque vocês vão ver que vai repetir, porque eu só tenho 3 teorias ali e tenho 4 afirmações sobre ela. Então, a primeira, a gente está falando aqui sobre teorias o quê? Tradicionais. Então, eu falo ali, ó, como educação o quê? Como um processo de crescimento em direção certa, metas do crescimento, né? As atividades e as experiências dos alunos são os passos que completam a sua jornada em direção a essas metas. As atividades e experiências são o currículo. Então, ou seja, aqui a gente está falando aqui, ó, processo de crescimento e metas, né, no primeiro. E as teorias tradicionais, elas falam isso, tem meta ali, né, é só do aprender, então não tem, né, senso crítico, ele não tem, né, o cidadão ali, ele tá ali, o cidadão, o estudante, né, ele tá ali, ou seja, para ser formado dentro de uma meta. Eu quero que ele aprenda isso até isso, eu quero que ele aprenda isso até aquilo, eu quero que ele aprenda, né, então eu não quero que ele pense, eu não quero que ele sinta-se como parte do processo, é para aprender, meta e crescimento. Então, quando eu falo aqui, né, quando a gente está falando sobre crescimento, né, que nem está aqui, ó, metas do crescimento, ó, metas, ó, várias metas aqui. Quando a gente fala de meta, normalmente são teorias tradicionais, tá, que trabalham com essas metas. Então aqui seria número 1, tá? Vou botar aqui número 1, ficou meio feio esse meu 1, mas a gente já sabe que aqui então é a número 1, tá? Depois eu tenho aqui, ó, princípios de eficiência, eficácia e efetividade. Então, eles são focos técnicos, são focos ali, né? Quando a gente fala o quê? De teorias tradicionais. Antigamente, né, as teorias tradicionais, muito isso. Foco na eficiência, foco na meta, foco na efetividade. Parece até uma loja, né? Eu já fui vendedor, assim, parece até loja de, né, que o gerente fica te cobrando ali. Foco na meta, foco, eficácia na meta, foco na venda, foco na meta. Então, a teoria tradicional é muito nisso. Então, quando você pensar assim num processo mecânico de correr atrás da meta, de fechar a meta, aí lembrar sempre das teorias tradicionais. Então, a outra também aqui vai ser o quê? Número 1. A terceira afirmação fala o seguinte, ó, a organização da economia na sociedade capitalista afeta a educação e cultura. Então, aqui, o foco é o quê? A reprodução social das teorias crítica, né? Transgressão, subversão, né? Diferença aqui não faz parte disso aqui. Ou seja, o foco é a reprodução social, o quê? Que organizar ali a escola para um sistema capitalista, para um mercado de trabalho, não é para o mundo de trabalho ali, né? Onde o quê? Onde a sociedade capitalista, onde esse capitalismo ele afeta a educação. Se ele afeta a educação, então aqui é o número 2, né? Teoria o quê? Teoria crítica, tá bom? Tá? Agora vamos lá. Deixa eu botar aqui meu 2. Tá meio ruim aqui de provar que esquenta. Número 2, vamos lá, agora sim. A última aqui das informações é o quê? Ó, apontam para a abertura do currículo, para a transgressão, para a subversão e para a diferença. Então, quando a gente fala de transgressão, subversão, diferença, são o quê? Temas de identidade pós-crítica ali, né? Que eles apontam justamente o quê? Que o currículo ele se abre
para uma transgressão, ou seja, ele sai daquela ideia de meta, sai daquela ideia de resultado, né? E aí ele abre essa ideia do que, quando ele fala de subversão, de diferença, é justamente o quê? Fazer diferente do que era antes, que é que nem hoje, que a gente tem um sistema de ensino ali focado em formar um estudante que como um ser crítico, como um ser que transforme, como um ser protagonista do seu ensino e protagonista do seu ambiente. Então aqui eu tenho número 3, ó, deixa eu... Então ficou aqui, ó, 1, 2 e 3. A única que eu tenho dessa forma é o quê? Letra A. Uma dica, eu faço nesse tipo de prova, quando eu não entendo, o que eu vou fazer? Quando eu não entendo, não. Quando eu fico em dúvida, eu olho assim. A primeira aqui, ó, o que mais se repete? 1 e 2. Opa, então ele deve estar entre a 1 e a 2 aqui, né? A segunda, o que mais se repete é a 1. Então provavelmente é a 1, ó. Vamos dizer que o que mais se repete 1 e 2. Então fiquei em dúvida, né? Só eliminava essa aqui, que aí começava com 3. Aí depois aqui, opa, ó, tudo 1. Então, ó, já vou eliminar a primeira, porque daí é 2 na primeira, eu preciso ter um aqui também, ó. Então todas as de 1. Agora aqui, o que mais se repete aqui é o 2 e o 3, né? Então, o 2 e o 3 eu já eliminaria essa aqui, então, e eliminaria essa aqui. Nesse caso, deu certo. Ela não é uma ciência, tá, gente? Isso aqui eu faço de regra, né? Vou vendo as alternativas, porque as bancas têm esse costume, no geral, de colocar as alternativas que mais se repetem ali. Então, como eu falei, na primeira era mais um, na primeira tinha mais um, na segunda tinha mais uns também repetidos, né? Se eu tô na dúvida, tento usar isso. Nem sempre dá certo, mas se às vezes, né? Às vezes dá, muitas vezes dá. Então, ficar ligado desse jeito. Vamos para a questão número 5, antepenúltima aqui, ó. De acordo com a Constituição, de novo aqui, ó, o artigo 210 da nossa República Federativa Brasil, serão fixados conteúdos mínimos. Então aqui a gente está falando o quê? De conteúdos mínimos para o quê? Para o ensino fundamental. De maneira a assegurar o quê? Formação básica, comum e respeito aos valores. Então vamos lá, gente. Aqui a gente está falando de Constituição, né? E aí eu perguntar ali o quê? Justamente o quê? Que a Constituição garante ali de conteúdos mínimos. O primeiro ali, ó. Conteúdos idôneos, éticos, ecológicos e sustentáveis. Ela está incorreta. Embora a gente lê, e ela aparece assim, são valores corretos, importantíssimos. Porém, a redação constitucional que fala aqui, que é o artigo 210, não utiliza esses termos, tá? Então, a informação aqui, ela é incorreta, tá bom? Mas é como eu disse para você, ela dá um ar de legalidade, ela dá um ar de certo. Então, é uma questão aqui que é bom ficar bem ligado quando falar de Constituição. Porque apesar de correto e importante, ele não é o que está escrito lá. E aqui ele está falando de acordo, ó, a gente tem que ficar ligado, porque o texto diz que é de acordo com o artigo 210, ou seja, qualquer resposta, mesmo que amparada por outro texto ou por outra situação, ele não vai te dar a resposta correta. Letra B, universais, críticos, globais e cooperativos. Então, assim, a gente olha que esses termos, eles possuem um teor pedagógico, mas eles não correspondem também à redação precisa, tá? Então, eu vou riscar aqui questão incorreta, tá bom? Aí, agora a gente vai para a letra C, ó. Letra C diz o seguinte, culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, o artigo 210 da Constituição Federal de 88 estabelece que os conteúdos mínimos visam assegurar formação básica, comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Está exatamente assim no texto da Constituição, tá? Culturais, artísticos, nacionais e regionais é o que segura como os valores mínimos ali, né? Os conteúdos mínimos, tá? Então, os conteúdos mínimos da educação têm que seguir valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, tá bom? Letra E fala ali, ó, progressistas, empáticos, solidários e humanos. Não é a terminologia utilizada, como eu já falei para vocês. E letra E, democráticos, civilizatórios, sociais e coletivos. Também não faz parte da redação. Então, essas duas aqui também estão incorretas. Então, veja que as alternativas aqui que eu risquei, que eu eliminei, gente, todas elas a gente lê, ela tem um tom de legalidade, ela tem um tom de parecer certo, né? Parece tudo assim, eticamente, moralmente, muito certo, tudo que fala. Porém, a gente tem que se ligar que o texto fala que é de acordo com o artigo 210. Então, a gente tem que lembrar cultura, artística, nacional e regional, que até a nossa BNCC, por exemplo, quando ela foi implementada, né, bebeu desse artigo aqui também, porque ela tem ali a nossa, né, ela deixou ali brechas para a sua parte regional também, e não só a parte nacional. Então, ficar ligado nessas informações, tá bom? Penúltima questão agora, então, número 6, vamos lá. Leia as afirmações a seguir acerca da educação, didática e metodologia de ensino, avaliando sua pertinência de acordo com os documentos norteadores da educação brasileira e os estudos contemporâneos na área de educação. Então vamos lá, gente. Primeiro, a primeira afirmativa aqui, ela fala o seguinte, ó, a educação, né, sobretudo a educação escolar é um fenômeno intencional, não neutro, histórico e cultural.
Vamos lá, gente. A primeira, a educação, sim, é um ato político intencional que ocorre em um contexto social e cultural específico, nunca sendo neutro, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a primeira afirmativa, ela é, sim, correta, ó. A educação é, sobretudo, né, um fenômeno intencional, não neutro, sócio-histórico e cultural. Então, a primeira tá correta, tá? Número 2 fala o seguinte: a didática pode ser compreendida como resultado da ação mediadora entre os processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, ela se ocupa de refletir sobre modos, formas e metodologias para ensinar com o objetivo de promover a aprendizagem dos estudantes. A afirmativa 2, correta também, né, gente? A didática, ela estuda o quê? O processo de ensino-aprendizagem, sendo a área que reflete sobre mediação pedagógica, os métodos, né, ali os modos e os métodos, no caso, para ensinar. Então, a informação aqui está correta, justamente isso que está trazendo para a gente aqui. A número 2, ela também é uma afirmativa correta, tá? Porque ela faz justamente isso. Número 3, metodologias de ensino na contemporaneidade devem obrigatoriamente estar comprometidos com a transmissão do conhecimento, tornando o professor como a única parte ativa no processo de ensinar e aprender. Bora lá então aqui. Essa afirmativa é incorreta, por quê? O ensino contemporâneo, especialmente por meio de metodologias ativas, ela busca o contrário, que é o quê? Superar a transmissão passiva de conhecimento. O professor ali, ele é o mediador do conhecimento. Ele não é ele que transmite o conhecimento, né? Então, ou seja, o professor, ele não é a única parte ativa. Ele valoriza o quê? Protagonismo e participação dos estudantes. Então, aqui, ela é incorreta porque, ó, deve estar comprometida com a transmissão, né? A gente já falou, transmissão de conteúdo é questão aqui de metodologias tradicionais, que não é aquilo que a gente trabalha hoje, né? Sobre as metodologias de ensino. Ou seja, né? Aí quando a gente fala então de metodologias contemporâneas, a gente fala de metodologias ativas. Contemporânea é aquilo que a gente está trabalhando hoje. E hoje são metodologias ativas, que não são mais, que não tem mais embasamento nessa questão tradicional de só estar repassando conteúdo. Ou seja, informação aqui incorreta. A número 3 é incorreta. Quando eu vou ver as afirmativas, qual é a única que correta? A única que caberia aqui? Letra E, ó. Apenas a afirmativa 1 e a afirmativa 2. Tá bom, pessoal? Espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Quem ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, não perde a chance aí. Curte o vídeo, ajuda o meu trabalho. Bota nos comentários ali o que estão achando das aulas, quais estão sendo as dúvidas de vocês, feedback de vocês é muito importante para mim e eu vou respondendo ali conforme eu vou recebendo as mensagens, tá bom, pessoal? Vamos então para a nossa última e derradeira questão. É a número 7. A número 7 eu dividi em duas partes aqui, tá faltando uma parte da questão nesse slide, a gente vai ver no próximo. Eu botei só aqui o título, eu vou ler com vocês, ele diz o seguinte, ó. O planejamento docente, ele é fundamental para que o quê, gente? Para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma coerente, mobilizando intencionalidade em favor da construção de conhecimentos que façam sentido para o estudante. No seu planejamento, o professor mobiliza uma série de elementos. A esse respeito, associa a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona distintos elementos que compõem o planejamento do professor. Então aqui a gente está falando o quê? Planejamento docente. E aí a gente vai ter que fazer a análise. Eu vou passar aqui para o próximo slide, que daí eu tenho as alternativas de resposta. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, as alternativas estão aqui em cima e vamos lá. A primeira coluna eu tenho ali recurso didático, avaliação, objetivos, metodologias e conteúdo. E vou fazer a associação aqui com a segunda coluna, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira aqui, vamos lá. Materiais físicos ou digitais utilizados para mediação do professor no processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso aqui, ele é o quê? São os recursos, né, didáticos, ó. Vamos lá? Recursos didáticos aqui, ó. Materiais físicos ou digitais utilizados para mediação no processo de ensino-aprendizagem. Então, a primeira aqui, vamos botar número 1, tá bom? Porque os recursos didáticos, gente, o material ali, ele é a fonte justamente ali de mediação do processo de ensino-aprendizagem, o livro didático, qualquer tipo de material que o professor venha usar. O segundo aqui é o quê? A avaliação. Vamos lá, quando eu vou fazer a leitura, eu vou ler por ordem, vou ler por ordem aqui das frases e aí a gente vê depois. Ó. A segunda coluna, desculpa pessoal, fala aqui, ó, metas traçadas no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, podendo englobar uma aula, um projeto, uma sequência didática ou que se esperar alcançar ao longo de um período escolar. Então vamos lá. Nesse caso, ele é o quê? A número 3, né? Que é o objetivo. O objetivo é o quê? Você traça uma meta durante o teu processo de ensino, né?
Vamos pegar uma coisa bem básica, né? A gente está trabalhando ali com a tabuada, né? Então eu quero que os meus estudantes aprendam o cálculo da tabuada, eles entendam o porquê do cálculo, o porquê da resposta, né? Entendam a ideia de estar repetindo em conjuntos ali o número de vezes. Então, eu quero que eles entendam isso, né? Que eles compreendam essa ideia. Isso é o quê? Isso é o objetivo. Então, a meta, eu traço a meta e depois eu vou fazer ali o meu trabalho pedagógico para ver se alcança. Isso é objetivo, tá bom? Então, a segunda é número 3. Terceira, momento de reflexão sobre todo o processo de ensino-aprendizagem, que deve fazer parte do cotidiano da sala de aula, permitindo observações sobre o processo de construção de conhecimento pelos estudantes e sobre a própria prática docente. Aqui a gente está quase uma descrição justamente da avaliação formativa, né? Uma avaliação diagnóstica, que é o que? Onde o professor ele faz a avaliação não só para avaliar o estudante, ele também avalia o seu trabalho pedagógico. Então, aqui é justamente o que? A avaliação número 2, tá bom? Então, né, a avaliação ela faz justamente o quê? Ela reflete o processo de ensino-aprendizagem. Então, ela faz esse processo aqui de reflexão, tá? Reflexão sobre o quê? O processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, né? Permitindo observações sobre o processo de construção de conhecimento pelo estudante e também porque o professor pode, através disso, verificar sua própria prática docente, os ajustes que ele pode estar necessitando fazer. Então, número 2. Número 4, não, número 4 não, desculpa, agora aqui, ó. Saberes sistematizados numa dada área do conhecimento ou de forma intertransdisciplinar. Isso aqui é o que, gente? É o conteúdo de ensino, não tem erro, né? Conteúdo de ensino aqui, saberes sistematizados, é conteúdo de ensino. Então, o conteúdo, ele entra como um saber sistematizado, né? Então, aqui, afirmativa número, a questão número 5. E aí a última aqui, ó. Conjunto de métodos, né? Ficar ligado aqui. Conjunto de métodos, processos, procedimentos e utilização na mediação da construção do conhecimento desse estudante. Isso é o que, gente? Metodologia, né? Metodologia, ela nada mais é que justamente o quê? O nosso conjunto de métodos e processos, os procedimentos que a gente utiliza, né, para ensinar, utiliza ali para fazer o nosso planejamento. Então, isso aqui é justamente o que? Metodologia. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido, né? Essa aula ficou um pouquinho mais longa aí do que eu previa, mas espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, das aulas, sugestões também para próximos vídeos, tá? Eu estou aí aguardando sugestões, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Curte esse vídeo, compartilhe e até a próxima. Não esqueçam aí de se inscrever no canal Teorema de Anderson, Teorema da Educação, tá bom?